o vídeo, porque eu tenho que gravar. Tá, não sei andar de moto, nem de carona, eu machuco. E hoje, por ser dia dos professores, eu prometi pra mim que quando eu fizesse 10 anos de formação, que eu iria pessoalmente agradecer cada um dos professores que marcaram minha vida. Só que eu só completo 10 anos em novembro do ano que vem. Esse ano eu faço 9 anos de graduada. Só que assim, eu fiquei pensando nessa pandemia e tal, nas dificuldades que tem sido o ensino remoto, o cenário da educação, e eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu não vou adiar esse projeto pro ano que vem. Eu sou grata hoje, eu vou agradecer hoje, porque na minha lista de professores especiais aqui em Lima Duarte já tem 2 que são falecidas, e assim, vou agradecer agora. Então eu montei um arranjinho de flor para cada uma dessas professoras que marcaram minha vida ao longo da minha trajetória e fui pessoalmente entregar. E aí, eu tenho uma mania que é muito antiga que eu falo, porque é uma mania muito retrógrada, né? Que a gente nem escreve cartas mais, só que eu tenho o hábito de, ao escrever cartas mesmo, de espirrar meu perfume nas cartas. E aí, as professoras ficaram felizes, foram 4 professoras que eu presenteei hoje. E o mais engraçado é que cada uma delas, ao me responder, né, ao mandar um feedback do que acharam do presente, do que acharam da carta, todas elas observaram o perfume, o cheiro. E falaram dessa lembrança delas quando eram mais novas, que escreviam cartinhas e colocavam perfume. Eu acho que tem uma idosa que habita em mim, eu acho. Mas é bonitinho isso. Nossa, mas o olfato, é o olfato mesmo. Uhum. É algo que fica muito marcado, Lica. Igual você pensa bem, um envelope que chegou aqui na minha mesa de trabalho um dia, eu senti, e de repente eu sinto na rua, correndo à noite. Então, assim, E é é incrível. uma lembrança que fica guardada mesmo na memória. E é incrível como que nossa mente capta as sensações, né? Eu sou muito olfativa também. Eu falo que para cada pessoa tem um cheiro. E é interessante quando a gente tá na rua, assim, do nada vem um cheiro. E a sensação que eu tenho é que a pessoa, que eu chamo de dona daquele cheiro, é como se ela se figurasse completamente para mim. Eu consigo enxergá-la, eu consigo sentir a presença. Se eu tô com saudade, se alguém que eu não vejo há muito tempo, essa saudade ela vem à tona de uma forma poética, sabe? Eu sou muito olfativa, meu Deus. E tenho memória fotográfica. É isso. Mas tem gente que cada um é marcado por uma coisa. Eu sou muito marcada por cheiros. É incrível isso. Mas vamos falar de coisas que precisam, né? Falar de redação. Não sei se a Simone vem, não falou nada. Da Gislaine tá sendo gravada agora. O que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar da proposta de intervenção. O que vocês entendem como proposta de intervenção? Quando escutam essa expressão, o que vem à mente de vocês? Peraí que ficou muito baixo. Passou uma moto. Repete, Nicole. Colocar no problema. Uhum. De certa forma. O que mais? Pensa na expressão proposta de intervenção. Tá baixinho? Fala de novo. Apresentar a solução. Uhum. E quando fala proposta, vem do verbo mesmo de propor, é uma sugestão, é uma ideia. Não significa que essa sugestão ela vá ser aplicada. Você sugere e aí a pessoa faz o que quiser com sugestões que a gente dá, né? E por que no texto dissertativo argumentativo tem um parágrafo único e exclusivo para aquilo que a gente vai chamar de proposta de intervenção? Porque para existir um texto dissertativo argumentativo, obrigatoriamente tem que haver uma problemática. E toda problemática carece de uma resolução, carece de algum movimento, alguma coisa que faz com que ela se resolva ou pelo menos amenize. Então, a proposta de intervenção em uma redação, em um texto, ela tem que papel?
ela tem o papel de propor uma possível solução para aquele problema, seja essa solução definitiva ou temporária, ou até mesmo propor uma possível amenização da problemática. Isso é fato. E é difícil fazer uma proposta de intervenção? Não é difícil. E por não ser difícil, a gente acaba correndo o risco de cometer inúmeras falhas. Principalmente quando a gente vai falar de um texto em que ele tem essa necessidade de ser regrado. Texto dissertativo argumentativo, assim como todos os gêneros textuais, ele é muito regrado, mas o dissertativo, ele tem uma riqueza de pormenores ainda maior, por assim dizer. E assim como existem alguns modelos para vocês fazerem uma introdução, alguns tipos de desenvolvimento, alguns tipos de argumentação, hoje eu vou mostrar para vocês alguns tipos de conclusão. Como que a gente pode concluir um texto? Vocês têm alguma ideia de como a gente pode concluir um texto? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que a gente pode fazer uma retomada, assim, que a gente falou, uma resumida, e no final apresentar a solução. E o que mais? Desculpa, Lica, você pode repetir para mim, por favor? Como você acha que a gente pode fazer uma proposta de intervenção? Concluir um texto dissertativo. Como? Primeiramente, né, usando aí todo o bom senso e tendo a consciência de que a sua proposta vai estar de acordo com tudo aquilo que você escreveu na introdução e nos 3 desenvolvimentos. Exatamente. E por ser a conclusão do texto dissertativo argumentativo, ela tem uma parte fundamental. Por quê? Porque se você adotou uma postura ao longo do seu texto, essa postura tem que ser mantida até a última informação que esse texto contiver. E a última informação vem na conclusão. E muitos alunos nos vestibulares perdem muitos pontos na proposta de intervenção porque eles conseguem estruturar bem o texto, conseguem construir uma argumentação sólida, mas na hora de concluir ou cai em contradição, ou peca pelo excesso de informação, ou peca pela falta da informação, ou peca também pela incoerência. Pode cair em contradição, né? E aí a coerência do texto ela vai toda por água abaixo. É como se você fizesse uma obra muito bem feita, construiu uma casa linda e maravilhosa, só que esqueceu o guindaste lá no telhado da sua casa, bem posicionado, e esse guindaste não estava numa posição segura, e aí ele cai e derruba tudo aquilo que você construiu. A conclusão, ela é muito esperada. Sempre que a gente começa um texto, subentende-se que esse texto vai ter um final, que ele vai ter um desenvolvimento, por isso tem uma estrutura que chama só desenvolvimento, e que esse desenvolvimento vai te levar a um ponto nodal, a uma informação concisa e a uma finalização. E essa finalização ela é essencial. Como a Nicole mesmo disse, uma das formas de a gente fazer uma conclusão boa é quando a gente faz aquilo que a gente chama de uma retomada da tese. O que é a retomada dessa tese? A gente já faz isso no texto inteiro. No texto todo, a gente relembra qual é a nossa ideia, qual é a nossa opinião, o que a gente pensa sobre aquele assunto. A gente retoma isso o tempo inteiro, usando os conectivos, fazendo a união dos argumentos, fazendo o detalhamento dessas construções, né, dos nossos argumentos, das nossas ideias e tal. Essa retomada de tese, ela pode aparecer e deve também lá na conclusão, no último parágrafo do seu texto.
Quer ver um exemplo? Tem um fragmento de um texto aqui que eu uso como exemplo para retomada de tese. É quando você vai fazer uma revisão geral de tudo aquilo que você já falou no seu texto. Aí imagina que o tema seja o sistema educacional. Veio a calhar, já estava pronto esse modelo aqui no meu texto. Não fiz hoje, nem daria tempo. Diz assim, ó, vou ler para vocês. Considerando a precariedade do sistema educacional, mais que nunca faz-se necessária a aplicação de medidas estratégicas a fim de reverter o cenário atual. Essa primeira construção frasal, ela é cabível para todo e qualquer tema. Se você tem dificuldade em abrir o parágrafo da conclusão, você pode usar essa estrutura, considerando a precariedade e aí você cita o tema da sua redação, seja do sistema educacional, da saúde, da justiça, da polícia, não importa. Essa construção frasal é uma construção coringa, você pode usar para qualquer assunto. É só fazer a substituição. Considerando o que, Nick? Eu vou mandar foto depois, eu vou ler de novo. Considerando a precariedade do sistema educacional, mais que nunca faz-se necessária a aplicação de medidas estratégicas a fim de reverter o cenário atual. Então, você de cara falou que precisa pensar em estratégias para reverter esse cenário. Se a problemática foi te entregue agora, é porque esse problema é atual e esse cenário precisa ser revertido. E essa reversão vai trazer uma melhoria. E aí continua o parágrafo. Vou ler ele todo, mas vou parando com vocês. Continua dizendo: o governo, como maior potência, precisa enxergar a educação com um olhar mais vívido e fazer deste o canal mais importante para o processo de evolução do indivíduo. Por melhorar a infraestrutura das escolas, melhor remunerar e capacitar os professores, conscientizar as comunidades de modo geral sobre a importância dos estudos e conscientizar a população geral sobre a importância dos estudos. Ponto. A população, por sua vez, exerce a função de valorizar o processo de aprendizagem, educando seus filhos e ensinando-os a magnitude e seriedade com os quais o aprender deve ser considerado. Deste modo, as escolas se tornarão fantásticas fábricas de conhecimentos, sonhos e virtudes. É uma conclusão bem simplória. Não tem muita coisa. Não tem nada. O problema é o cenário da educação atual. Quem são os agentes? Quem vai resolver essa situação? Eu já fiz uma retomada. O cenário é precário. Como que eu sei que esse cenário é precário? E como que eu fiz a retomada da tese? Subentende com essa conclusão que em algum momento já foi falado sobre a questão da remuneração dos professores, a falta de conscientização da sociedade, ao considerar os estudos como uma importante ferramenta no processo de evolução de cada ser humano. Então, todos esses detalhes que repetem ou que reaparecem na conclusão, em algum momento já foi detalhado ao longo do texto. E eu uso esses mesmos argumentos, esses mesmos detalhes ou essas mesmas ferramentas para concluir o meu texto. O que tem que ser feito para esse cenário precário da educação mudar? O governo tem que valorizar o ensino e a população, a sociedade de modo geral, tem que acompanhar o governo nesse processo de valorização, de conscientização. Entenderam? Simples assim. Não precisa de muita coisa. Isso é o que a gente vai chamar de uma retomada de tese. Ela é possível, ela é super aceitável e ela está corretíssima. Só que, como todas as escolhas na vida, tem consequências. O perigo da retomada da tese é se a gente já tiver a inclinação para a repetição. Ali que eu já repito muito no meu texto. Então, se eu fizer uma retomada da tese também na conclusão, não sei se eu vou conseguir. Não sabe se vai dar conta? Então, vamos tentar outras possibilidades. Uma possibilidade de conclusão é o que a gente vai chamar de uma perspectiva.
Uma perspectiva do futuro. O que é isso? É quando você vai mostrar o que pode ser feito, assim, no seu ponto de vista, qual a sua esperança? O que você espera que seja feito para melhorar essa situação? E como que a gente pode começar uma conclusão com base numa perspectiva futura? A gente pode usar conectivos ou agentes como, por exemplo, é preciso, é imprescindível, é necessário. Olha uma construção frasal coringa. Diz assim, ó. Diante do que já foi dito, todos se conscientizem do problema em questão e taranã, 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 taranã. E aí a gente coloca o que esse todos precisa fazer para atingir essa conscientização e ajudar na resolução dessa problemática. Isso é uma perspectiva, é quando você não tem argumentos, não consegue pensar em uma ação que vai promover uma melhora imediata. Então você consegue promover uma ideia futura, uma proposta de solução que pode não dar frutos nesse momento, instantaneamente, mas que é promissora, que promete uma melhoria ou que tem uma possibilidade de melhoria futura. Quando eu falo assim de proposta de conclusão, de proposta de intervenção, nenhum aluno é obrigado a resolver a problemática instantaneamente. Por quê? Se é um texto dissertativo argumentativo, é uma problemática de aspecto social, então não envolve só esse indivíduo, envolve uma sociedade de modo geral. Concordo que dificilmente a gente consegue resolver assim os problemas? Qualquer ação que a gente vá tomar, qualquer ideia de conclusão que a gente tiver, ela não vai reproduzir um fruto imediato, ela vai tomar um tempo, vai exigir um tempo, uma adequação, uma formalização, e tudo isso leva tempo, demanda tempo, tá tudo bem. Até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Maria Fernanda, Cíntia? Uhum. Ok, Nica. Então vamos. Bom, eu tenho a retomada da tese, simples resumo de tudo aquilo que eu já disse. Eu tenho a perspectiva, é quando eu vou falar mais de um aspecto da esperança mesmo, ele é bem subjetivo. E eu tenho a proposta de conclusão com uma oração coordenada conclusiva. O que é uma oração coordenada? A gente sabe que a oração coordenada é aquela oração que não depende de uma outra para manter sentido. Ela é independente, ela sozinha se mantém. Quais são alguns exemplos de orações coordenadas conclusivas? Elas dão a ideia de conclusão. São logo, portanto, por isso, sendo assim, desta forma, diante disso. Então, uma maneira de abrir um parágrafo de conclusão é quando a gente opta por utilizar uma oração coordenada conclusiva. E quando o aluno consegue fazer isso, fazer a abertura do parágrafo usando essa tática ou essa estratégia, o que a banca entende? Que esse aluno ele tem um domínio linguístico. Ele sabe, por exemplo, usar as conjunções. Ele sabe, por exemplo, quais são as ideias que as conjunções expressam. Ele já usou conjunções ao longo do seu texto e ele vai agora, numa tacada de mestre, optar por uma oração coordenada conclusiva. Por quê? Porque a ideia central desse último parágrafo é a conclusão. Acabou. Um exemplo, ó. Falamos lá da precariedade do sistema educacional. Aí a gente poderia colocar: logo, para amenizar o problema, uma possível solução seria... E você vai e descreve o que você acha que poderia ser feito. Nós temos um resumo que ele é diferente da retomada da tese. A retomada da tese, o que você faz? Você faz uma ligação com aquilo que foi dito anteriormente. Simples assim.
Um resumo é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, só que comprimido. Você comprime as informações, vai compactar elas e vai colocar no último parágrafo. Tá errado? Não necessariamente. Só que é muito simplória e isso pode fazer com que o seu texto fique um pouco vago, sabe? Dá aquela sensação de que o aluno não domina, não tem um conhecimento linguístico, o vocabulário é limitado, logo a construção de sentido também sofre limitações. E aí, como ele não tem ferramenta, ele repete tudo que ele falou de novo, no último parágrafo, e encerra. Não vai zerar, mas também não vai tirar uma nota muito favorável, porque é muito simples, é muito básica, tipo o meu tubinho preto, básico demais. Se você não puser um detalhe ali, não enche os olhos, logo vocês não conquistam a nota que precisam, ok? Tem uma outra tacada de mestre. Como fazer uma conclusão de uma maneira diferenciada? É quando você opta por usar uma constatação. Uma constatação de alguma informação que ainda não apareceu no texto. Você vai usar, por exemplo, um argumento novo. E esse argumento, ele pode aparecer na conclusão do seu texto? Pode, não tem problema. Desde que você saiba fazer um desenvolvimento dele. A diferença é que ao apresentar essa constatação, essa informação lá no final do parágrafo, lá no final do texto, né, no último parágrafo, você não tem aquela senso de responsabilidade de detalhar tanto a informação, porque você não está desenvolvendo uma argumentação. Já desenvolveu. Você está só consolidando ou confirmando aquilo que você pensa com base em um dado novo, em uma informação nova, um tempero novo no seu texto. Aí eu chamo isso de quase argumento, que embora ainda seja a apresentação do ponto de vista, ele não entra na exigência da argumentação. A argumentação ela ficou lá atrás. Não tem necessidade de argumentar no último parágrafo assim. Não com tanta força, né? Se o texto inteiro é argumentativo, então a sua opinião vai aparecer no texto inteiro, obviamente. E a constatação é quando você pega, por exemplo, vamos supor que você tem um coringa, um dado do IBGE e quer usar isso no seu texto. E você ainda não usou esse tipo de argumentação. Pode usar ela, guardar esse modelo para o último parágrafo? Pode. Pode colocar lá, abrir o parágrafo assim, em conformidade com pesquisa feita pelo IBGE, tantos % da sociedade não consideram a educação com a seriedade que deveria. Portanto, faz-se necessário uma organização, uma elaboração de projetos governamentais para conscientizar essas pessoas, para poder promover um progresso cognitivo, enfim. E aí você desembola como você quiser. E você desembola com base em um argumento de autoridade. Um dado estatístico, uma informação, uma fala, uma citação. Pode aparecer, pode abrir o seu parágrafo, esses mecanismos. Eles não podem encerrar. Você jamais termina um texto dissertativo argumentativo com uma fala de um pensador, de um poeta, de um filósofo, de um médico, de um professor. Você diz, a informação finaliza o texto e vai embora. Não pode. A citação pode ser feita em qualquer momento, menos na última sentença frasal do seu texto. A apresentação de um dado pode aparecer em qualquer momento do seu texto, menos na última informação, menos na última construção frasal. Tá bom? Eu não posso, por exemplo, dizer assim, como dizia Rubem Alves, as escolas são gaiolas, e aí vai embora. Tá, e citei Rubem Alves, um educador, um professor, um psicanalista, um cara renomado, e fui embora. Eu não fiz uma construção de sentido com a citação dele. Não pode, é desrespeitoso. A banca não aceita, sabe? Mas eu posso usar essa informação em qualquer outro momento do meu texto. Eu tenho essa liberdade, por assim dizer. Ok? Ok. Dúvidas até aqui?
Tudo bem, outras meninas? Tranquilo. Tudo bem, Nica. Ok. Agora nós vamos falar de como essa conclusão ela pode ser cobrada. No Enem, especialmente, a correção da proposta de conclusão ela costuma variar de ano para ano. No ano passado, por exemplo, em 2018, saiu a informação, mas não foi cobrado no exame de 2018, no de 2019 foi cobrado um novo modelo de correção. O Enem tem mania de ficar atualizando as formas de corrigir um texto. Por isso que varia a correção de um professor para outro. Eu faço, por exemplo, uma correção da redação, e aí vocês fazem aula particular com outra pessoa, ou fazem cursinho com outro professor, e ele corrige de outra forma. É porque não dá para corrigir exatamente como a banca quer, porque a banca muda toda hora, parece uma mulher menstruada. Sabe, fica cheio do vai e vem. Ela tem um modelo fechado, tem 5 competências e habilidades. A banca atém a essas competências e habilidades, porém, dentro delas, ela varia. Ela faz variações. A sua forma de correção, por exemplo, Cíntia, do curso que você faz, o modelo de correção deles varia. Cada redação sua que eu corrijo, a proposta é diferente. Tem dias, já chegou momentos em que eu olhei e falei, gente, será mesmo que é isso que a banca quer? Porque a banca não está pedindo uma conclusão. Exige que ela responda a essa pergunta e aquela... Na verdade, Lica, o cursinho ele faz aquelas propostas, mas como um meio de estudo de questão dissertativa, né? Uhum. Por isso tem muitas cobranças jurídicas. Não tem muito aquele sentido de coloca um problema e pede uma solução, né? Então, aquilo lá não é inerente da banca. Uhum. É do cursinho como uma forma de desenvolver o conhecimento do assunto por meio de uma redação dissertativa. Entendi. Compreende? Uhum. Porque lembra que eu cheguei nas últimas redações a falar pra você que eu tava preocupada? Muito preocupada. Porque eu falei, gente, ela tá desenvolvendo muito, ela tá evoluindo assim, paulatinamente, é perceptível a evolução da escrita, mas a conclusão não tá desenvolvendo, tá ali parada. Eu preciso mexer nisso, preciso desenvolver essa conclusão com todas vocês, né? Óbvio, lógico. Só que eu precisava de etapas. Falando sobre a proposta de conclusão, o que ela obrigatoriamente tem que ter? É regra. Vou mandar foto para vocês dessas informações e eu oriento que vocês escrevam essas informações num post-it, sei lá, na testa de alguém, em algum lugar que vocês possam ver o tempo inteiro. A cada produção de texto que vocês forem fazer, voltar nessa listinha e consultar os elementos obrigatórios de uma conclusão. A ação interativa. O que vem a ser a ação interativa? É o que vai ser feito. As ações que serão tomadas para solucionar aquele problema. Tá bom? Por que eu disse as ações no plural? Porque provavelmente você não vai resolver uma problemática social com uma ação só. A ação é jogar uma bomba e matar todo mundo. Não tem como. Não dá, gente. Né? Esse pensamento muito louco. E aí, ação interativa, você vai falar sobre as coisas que serão feitas, as ações a serem tomadas para resolver esse problema. É a primeira coisa que tem que ter. Outra coisa, agente. Quem executa essa ação? Quem vai resolver o problema? Eu, a escola, o governo, a família, a escola e a família, o governo e a sociedade. Aí, quando eu falo que o Enem varia, durante um período muito longo, de alguns anos, o que o Enem exigia? Que tivesse só um agente. Colocou alguém para resolver o problema, estava ótimo. O ano passado, o Enem exigiu, em caráter obrigatório, que cada conclusão tivesse pelo menos 2 agentes. Quem seriam esses 2 agentes? Você pode escolher. Mas tinha que ter pelo menos 2 agentes,
2 órgãos, 2 grupos, 2 pessoas, mas tinha que ser 2. No mínimo 2. Aí eu trabalhei muito com os meus alunos o seguinte: se a gente está falando de um problema social, tem 2 potências que têm uma participação fundamental independente do tema. Quais são essas potências? O governo e a sociedade. Eu posso desmembrar a sociedade. Como que eu desmembro a sociedade? Eu posso falar da sociedade quando eu vou falar sobre a família. Imagina que o tema seja depressão e suicídio. Eu não quero usar a sociedade de modo geral como agente. Eu quero generalizar a sociedade como se fosse a família de cada indivíduo. Então, o governo deveria promover ações socioeducativas que incentivam, que conscientizam, que acolhem esses jovens que passam, né, que estão sofrendo por essas doenças, por esses transtornos. E as famílias que acolham, que abrigam esses jovens, que ajudem eles a perceber que existe vida pós-depressão, que existe vida pós qualquer transtorno e que eles não estão sozinhos. Então, consegue perceber como que eu simplifiquei a sociedade com o termo família? É que aí a sociedade ela vai ser composta por grupos. E a esses grupos nós vamos chamar de família. Cada família cuida do seu adolescente, do seu jovem. E assim, a sociedade como um todo vai ser beneficiada. A problemática vai ser amenizada. E quem sabe resolvida. Se o assunto é um problema ambiental, eu posso usar o governo, posso usar aspectos específicos do governo, a parte do meio ambiente, e posso usar a sociedade também. Posso usar a escola. Cabe às escolas conscientizar os alunos da importância de cuidar do meio ambiente. As escolas e as famílias, o governo e as famílias, pode ser o que você quiser, pode usar até a religião como um órgão, como a mídia. A mídia é ótimo, é fantástico usar a mídia. Sei lá, como a gente, cabe tudo aquilo que você enxerga como uma força, uma potência que possa mobilizar um número grande de pessoas. E aí, isso varia. Lica, eu consigo fazer uma proposta de conclusão do meu texto boa, digna de uma nota boa, assim, com um agente só? Consegue, desde que esse agente tenha força e capacidade para solucionar esse problema sozinho. É bem difícil encontrar um agente. Por exemplo, eu vou escolher o governo como agente para resolver o problema. O governo pode propor qualquer programa, qualquer possibilidade de solução do problema. Vai funcionar se a sociedade não aceitar? O que vocês acham? Eu acho que não. Não vai. Também acho que não. Então, por mais que o governo seja uma potência, sozinho ele não faz nada. Não existe governo se não houver sociedade. Não é assim? Uma coisa não existe sem a outra. Então, a gente pode usar esses 2 elementos. Uma outra forma, vamos supor que seja alguma coisa relacionada a... Supor que o tema seja maioridade penal. E aí a gente vai usar o poder judiciário e a polícia civil como agentes para solucionar esse problema. A gente pode falar do poder judiciário, quais são suas funções, o que ele pode fazer para promover isso, para resolver essa questão, se vai reduzir a maioridade penal, se não vai, como que vai ser. E usar a polícia, por exemplo, como um agente que funcione no caráter tanto educativo, porque a polícia não foi feita só para prender pessoas, né? Não, a gente não pode ter essa visão fechada de que bombeiro apaga fogo e polícia prende gente. Não é só isso. Muitas ações policiais são voltadas para uma conscientização, para uma educação social.
Muitas vezes, policiais, agentes, né, eles trabalham numa função que nem seria deles necessariamente. Mas eles têm essa conscientização, eles têm um preparo para isso. Eles são responsáveis por ajudar a promover um bem-estar da sociedade. E muitas vezes a promoção desse bem-estar vai muito além de levar alguém para a prisão, de prender, não é só uma conversa. Acontece, por exemplo, da polícia encabeçar vários projetos, por exemplo, projetos sobre drogas na adolescência e tal. E isso é muito bem quisto, é muito bem visto. Isso promove uma movimentação na sociedade. Positiva ou negativa, mas promove. A gente pode usar elementos assim como algo que ajude na resolução do problema. Tá? Bom, eu já sei da ação interativa, que é o que a gente vai fazer para resolver o problema, quais são as ações que a gente vai tomar. Eu sei do agente, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Só que tem que ter uma consciência. Para cada agente, tem que ter um detalhamento. E você está trabalhando com um texto que ele tem um limite máximo de linhas para ser atingido. Se você colocar 5 agentes, a polícia, a família, a igreja, a mídia, o governo, a escola, coloquei 6 agentes. Então eu tenho que arrumar espaço para explicar o que essas 6 potências vão fazer. Não cabe. Vai ser um parágrafo de 30 linhas. Não dá. O texto inteiro só pode ter 30. Então tem que ser muito estratégico na hora de montar e escolher os seus agentes. Já tenho ação interativa, o que vai fazer, já decidi quem vai fazer, agora eu preciso trabalhar com os meios, como serão feitas, como as ações serão tomadas, quais são as ferramentas para consolidar as ações. Preciso explicar isso no meu texto, tenho que explicar, no meu texto não, no meu parágrafo, tenho que explicar também a finalidade. Com que objetivo esse agente ou esses agentes vão agir dessa e dessa maneira? Isso precisa ficar claro. Aí a gente pode usar assim, ó, a fim de amenizar o problema, cabe ao governo promover ações educativas, socioeducativas, a respeito da valorização do meio ambiente, a respeito da importância da saúde mental, a respeito a respeito do que vocês quiserem, do tema que vocês estiverem falando. Tá bom? Só que vocês precisam mostrar o objetivo dessas escolhas. Por que você escolheu esse agente? Qual o objetivo dessa ação? Onde você quer chegar promovendo essa possibilidade de resolução? E essa finalidade, ela aparece assim bem rapidinho, um termo, a fim de, com o objetivo, com o intuito, intencionando, desejosa de uma vida mais próspera, a sociedade deveria agir assim, 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 assado, e vai. Só vai. Isso a gente chama de finalidade. Mostra o para que veio e por que veio no seu texto. E por fim, o último elemento a ser corrigido no seu parágrafo de conclusão é o detalhamento, são os pormenores. É a maneira como você trabalha com todas essas informações que eu falei até agora. Se o detalhamento é cobrado ao longo do seu texto, como você detalha seus argumentos, como você detalha sua tese, como você detalha a sua opinião, suas informações, como você desenvolve, elabora seus pensamentos, lá no último parágrafo vai ser cobrado de novo essa elaboração, esse detalhamento, as estratégias que você usa. Como eu disse, texto dissertativo argumentativo não é poesia, ele é extremamente estratégico. Ele foi criado só com um objetivo, convencer o outro por meio da argumentação. E a gente sabe que para convencer alguém a gente precisa estar todo trabalhado numa argumentação
consolidado, uma argumentação sólida, forte, convincente, né? A gente precisa estar pronto para agir a qualquer embate. Se a gente está, por exemplo, num diálogo, uma roda de amigos conversando, e a gente está falando sobre um tema polêmico, política, e cada uma tem uma posição aqui, para essa conversa se sustentar com base nas oposições, nas diferenças de ideias, é importante que no grupo todos os envolvidos, todo o elemento tenha ferramentas nas suas mãos para contra-argumentar a qualquer instante. Então a Maria Fernanda faz um posicionamento político que a Nicole não concorda. Então, de uma maneira clara e educada, a Nicole pode a qualquer momento tentar derrubar a argumentação da Maria Fernanda. E aí, no meio da discussão das duas, a Cíntia percebe que existe um terceiro olhar, uma terceira possibilidade. E essa terceira possibilidade vai ser colocada em questão assim que a Cíntia perceber uma brecha entre Maria Fernanda e Nicole para que ela possa articular as ideias dela. E por fim eu vou também argumentar, porque, bom, eu concordo com o que a Cíntia falou, peguei um pouquinho da Maria Fernanda, tem um pouquinho da informação da Nicole, e aí eu construí um conceito e vou apresentar. Isso é um texto dissertativo argumentativo. 200.000 alunos podem escrever sobre o mesmo tema e apresentar 200.000 possibilidades diferentes. Por que essa variação é possível? Entra em questão a nossa vivência, nosso conhecimento linguístico, nosso conhecimento histórico, a capacidade que a gente tem de fazer ligação com informações passadas, as nossas alusões históricas. A isso a gente chama de visibilidade, de conhecimento de mundo, de engajamento, né? Uma pessoa engajada é aquela pessoa que ela tá pronta ali para agir e ela tá super dentro das informações, tá atualizada e bem preparada para discutir e falar sobre qualquer assunto, tá bom? Até aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma observação? Quer que repete alguma coisa? Não, Nica, ficou bem claro. Pra mim também. Vocês conseguem perceber, então, agora, a importância do último parágrafo de vocês? O peso que ele tem? Sim. Então, porque se for necessário, depois a gente fala de novo sobre a conclusão. Mas é muito importante que vocês pensem no último parágrafo de vocês com a mesma seriedade com a qual vocês pensam no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Tem que ter muita maturidade ao abrir o parágrafo que vai concluir o seu texto, que vai amarrar todas as suas ideias, que vai selar todas as suas informações. Porque, amoras do meu coração, não adianta vocês saberem montar um texto, desenvolver uma argumentação, fazer alusões históricas, usar argumentos de autoridade, se você não protege todas essas habilidades que você tem. A proteção dessas habilidades vem onde? No último parágrafo, quando você fecha, quando você amarra, você dá um nó no seu trabalho de um modo que ninguém vai mexer naquele nó mais, ninguém vai desfazer nem desconstruir. Pode até não concordar com você, tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com o outro, mas desmontar ou quebrar o seu trabalho também não pode, porque você organizou tudo muito bem e tudo muito estratégico. É assim que funciona o texto dissertativo argumentativo. Ele é estratégico. Ah, Lica, mas o texto que eu vou fazer, o vestibular que eu vou prestar, o texto não tem que ser dissertativo. Ele tem só que apresentar uma opinião. Eu tenho só que argumentar. Não importa. Para a sua argumentação se solidificar, se consolidar, você precisa protegê-lo. E você protege quando amarra o seu texto de uma forma que ninguém vai tentar desmanchar, desconstruir. Tá bom? A tarefa dessa semana,
Eu vou mandar foto pra vocês. Tá muito bagunçada essa parte do meu caderninho. Mesmo assim, eu vou mandar foto dessa explicação. Eu tenho um resuminho aqui, não sei se vai dar pra ver. Dos elementos cobrados. Tive que mostrar pro celular também. Dos elementos cobrados na conclusão do texto. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês copiem esse resuminho. Ação interativa, agente, meios, finalidade e detalhamento. Esquematizem isso da maneira como vocês quiserem, mas de um jeito que fique claro para vocês. E aí, ao montar o texto dessa semana, na hora que vocês forem redigir o texto, chegou no último parágrafo, na humildade, vai lá na sua anotação e procura ação interativa. Eu coloquei aqui o que precisa ser feito. Eu coloquei quem vai fazer. Eu coloquei quais são as ferramentas que vai utilizar para essa ação concluir. Eu coloquei o objetivo dela. Se você der ok para todas essas perguntas na sua conclusão, o último elemento vai estar correto. Você fez um detalhamento e amarrou o seu texto, e que ótimo. E que ótimo. Porque só a conclusão de um texto dissertativo argumentativo vale 200 pontos. É muita coisa, né, gente? Para deixar assim a ver navios. Ok? Ok. Então temos um compromisso, vocês vão fazer o texto, o próximo texto de vocês, consultando essa tabelinha obrigatória da conclusão? Sim. Eu vou colar na testa do meu noivo. Por favor, Cíntia, na testa dele, na geladeira, se tiver gato, na testa do gato, do cachorro. No cachorro da Maria Fernanda não vai caber só a letra A, porque ele é desse tamanho, gente. Cachorro da Maria Fernanda nem é cachorro, é uma pulga. Ele cabe na palma da mão assim, nem... Pois é, isso porque ela ria de mim, que a Charlotte já é miúda. Ele não é nem miúdo, gente. Na poesia, ele é a bolinha do I, de tão pequeno, mas ele é muito tchuco. Ele parece um caparrato, mas ele é gostoso. Ai, que pecado. Manda um beijo pra ele. É isso, Brasil. Então eu vou mandar a proposta de redação pra vocês e a foto da minha explicação mega bagunçada. Beleza? Tá bom, então. Então, podemos encerrar, eu acho. Beijos. Obrigada, Mônica. Tchau, meninos. Obrigada, Tchau. eu. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Fernanda. Professores. Obrigada.